agora, gente, hoje eu estou com uma participação muito especial no nosso programa de um profissional que conhece muito sobre leis. E a gente vai retratar aqui dessa tragédia de Mariana, né, ocorrida aqui em Minas Gerais, que está abalando praticamente o Brasil todo, que é uma tragédia que não tem precedentes. Assim, o desastre, né, o prejuízo, são tantos prejuízos, alguns irrecuperáveis, mas a gente precisa preservar o nosso meio ambiente, porque vai faltar como já está faltando. E nós vamos conversar com o jurista, o Dr. Fábio Medina Osório. Bom dia, Dr. Fábio. Bom dia, Sandra. Satisfação falar com você e seus ouvintes. Prazer é nosso. Dr. Fábio, eu queria saber do senhor o seguinte: por que no Brasil as mineradoras conseguem explorar tanto e, ao mesmo tempo, a lei brasileira é tão flexível com esse setor da economia? Em realidade, talvez o problema não seja tanto o arcabouço legal, mas o que remete a falhas do próprio Poder Executivo na fiscalização, na relação com as empresas do ponto de vista regulatório e de continuidade da fiscalização, como eu referi. Então, o ambiente de ineficiência que contamina o Poder Executivo como um todo no Brasil, não raro acaba irradiando efeitos para o setor privado. Eu creio que há uma ineficiência endêmica no país que irradia essas consequências. Portanto, o que é importante nessa tragédia daqui para frente é, óbvio, diagnosticar as causas e olhar para o futuro e ter agilidade para evitar que se aprofundem as consequências, ou seja, olhar os remédios que têm que ser adotados agora para mitigar esses danos e que os governos dos estados e do governo federal tenham agilidade suficiente para mobilizar as empresas envolvidas e conseguir mitigar essas consequências nefastas que são inerentes a esses prejuízos aí que são históricos, que já se considera a maior tragédia socioambiental do país, talvez uma das maiores do mundo. Porque eu tenho convicção de que as empresas envolvidas, elas têm também interesse em trabalhar para a mitigação desses danos. E, obviamente, os governantes têm obrigação de fazer essa sinergia e essa mobilização de esforços. Não é possível ter inércia nesse momento. É fundamental ter essa mobilização intensiva para não haver uma paralisia, para não haver simplesmente uma ausência de mobilização intensiva de esforços, porque não se pode simplesmente assistir com inércia quer dizer, a lama chegando no mar, o desastre se aprofundando, sem que haja um esforço conjunto desses atores para tentar mitigar os danos. Infelizmente, né, doutor Fábio, outros exemplos aí do passado, né, de tragédias, por exemplo, eu citei aqui no programa um dia, a Boate Kiss, né, 249 pessoas parece que morreram naquela boate e ninguém foi preso. Então a gente tem algumas tragédias aqui no país, parece que o país não aprende nada com essas tragédias, porque a situação continua na mesma. E eu falei que pelo menos essa tragédia aqui de Mariana, que servisse de um marco para uma reconstrução aí do país, até do processo de legislação, de punição, porque em Minas Gerais conta com 4 fiscais para fiscalizar todas as barragens em Minas Gerais. Isso é muito pouco. Então, quer dizer, está claro a inércia aí do poder, né, de monitorar essas barragens e aplicar multas, e que essas multas sejam realmente efetivas, né, e tragam recursos aí para os departamentos que cuidam dessa área ambiental no país. E eu fico com medo, é isso, doutor Fábio, que essa tragédia não sirva, né, para uma nova legislação, para um novo olhar, né, que a gente tem que ter de seriedade nesse país, que está faltando, né? Nós temos que ter agora, claro, certamente o prejuízo que é causado à sociedade brasileira, ele tem que ser remediado, tem que ser mitigado neste momento, porque a apuração das responsabilidades, ela tende a demorar, porque são processos que vão transcorrer em várias instâncias, instância civil, instância administrativa, instância judicial, e tem desdobramentos isso. Então tem laudos que têm que ser produzidos, tem processos que têm que ser desencadeados, tem os chamados direitos de defesa.
Mas, por outro lado, nós temos a convicção de que as empresas têm interesse em mitigar esses danos, até porque elas têm imagem a ser preservada, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. E o poder público, ele tem, do ponto de vista político, responsabilidades. Então, ele tem que buscar também dar respostas à sociedade. Tem populações inteiras aí que foram atingidas, tem o meio ambiente brasileiro, tem direitos aí que tem que ser preservados ainda. Então, o que precisa ser feito é planos de emergência para mitigar esses danos. E o que nós estamos assistindo, lamentavelmente, é uma certa inércia das autoridades públicas diante do que está sendo visto, que é a lama chegando no mar, a lama que nós estamos falando é o lixo tóxico. Quer dizer, isso aí está se aproximando no sentido de causar danos ainda muito maiores. Então, obviamente, essa mobilização de esforços, tanto das autoridades públicas quanto dos atores privados, me parece que é a urgência maior hoje que a sociedade tem. E eu tenho convicção de que existe vontade para isso, que está faltando certamente uma mobilização, uma organização maior para que seja feita essa atividade. Portanto, nós temos aí dois momentos distintos. Um é a de apuração de responsabilidades com um olhar no retrovisor para o passado, outro é o momento para olhar o futuro e já mitigar os danos e, a partir disso, com os diagnósticos também, fazer a prevenção de novos prejuízos que possam ocorrer. Olhar essas barragens, olhar o cenário como um todo, olhar a questão socioambiental ligada a esse setor de mineração no Brasil e até olhar a questão regulatória do meio ambiente no Brasil como um todo. Quer dizer, o que houve com a máquina pública fiscalizatória no país? Ela foi sucateada? Para onde estão indo essas verbas? Há um desvio de verbas que são carimbadas para o setor regulatório, para o setor fiscalizatório, que não está sendo destinada a esse tipo de recurso, está indo para onde? Está havendo algum desvio? Então nós temos que fazer um diagnóstico mais amplo para verificar efetivamente se está havendo um desmantelamento da máquina fiscalizatória no país e efetivamente qual é o grau de ineficiência que está assolando o Brasil e o descaso com a máquina pública, porque efetivamente o prejuízo, quando ele é causado, ele tem efeitos irreversíveis. Verdade. E a gente não quer aqui, a gente não está querendo acabar com as mineradoras de jeito nenhum, porque houve uma manifestação em Mariana dos moradores, porque a cidade vive praticamente quase 100% da receita vindo, né, da mineradora. Exato. Mas o que a gente quer é que a coisa seja feita de uma forma sustentável, né? E também tendo segurança, trazendo segurança para a população, para os funcionários e para o meio ambiente. É isso que a gente quer, nada mais que isso. Agora, que elas possam atuar, continuar atuando com o seu trabalho aí. Ô, doutor Fábio, o nosso tempo é curto, né? Infelizmente, o senhor está em Belo Horizonte para uma palestra? Exatamente, é uma palestra na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e nós falamos sobre a lei anticorrupção, que é uma lei que também se aplica para um novo sistema autorregulatório nas empresas no Brasil, Lei 2.846 de 2013. Ou seja, o Brasil passa por um momento também de adaptação ao novo modelo internacional em que se exige ambientes mais limpos, né, de maior eficiência, de probidade empresarial. Tá certo. Nosso muito obrigada ao jurista Dr. Fábio Medina Osório. Só tem um telefone ou site para divulgar para as pessoas que quiserem acessar, às vezes, alguma palestra, algum telefone de contato seu? O nosso site é www.medinaosorio.adv.br. Onde nós divulgamos também os nossos endereços, as nossas palestras e o nosso manancial aí de materiais doutrinários, e artigos e reflexões e os nossos telefones de contato. Tá certo. Nosso muito obrigada. Até o próximo encontro, doutor Fábio. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço a vocês e seus ouvintes. Obrigado.